Aleluia. Eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Quantos estão felizes com o Senhor? Diga aleluia. Glória a Deus, porque a alegria dele ainda é a nossa força. Amém? Glória a Deus. Nós somos irmãos da cidade de Petrópolis. Aliás, eu sou a única de lá. E somos da Metodista Wesleyana, também lá de Petrópolis. E ficamos muito felizes após receber o convite do Jean. Tadinho, ele estava tentando já há algum tempo, mas aprove Deus que fosse nessa noite. Glórias a Deus por isso, porque Deus sabe o que faz. Amém? Fico feliz de rever o meu amigo Fred, está sumido, precisamos nos reencontrar lá no seminário. Que Deus em Cristo vos abençoe. Louvo a Deus pela vida do Jean, que foi intermediário para que nós estivéssemos aqui, pela vida do seu líder, pela vida do pastor, pela vida do irmão do evangelista. Que os irmãos se sintam à vontade, né? A igreja é de vocês, a igreja é do nosso Pai, mas que os irmãos nessa noite possam dar lugar verdadeiramente para o Senhor falar. Muitas vezes o problema não é que Deus não fale, é que nós não estamos dispostos a ouvir. Eu quero te convidar a prestar ao Senhor um culto racional. Falar para Ele coisas que você nunca foi capaz de falar, porque eu tenho certeza que quando fazemos coisas que a gente nunca fez para Deus, Ele também faz coisas que Ele nunca fez para nós. Amém? Louva a Deus pela sua vida, em nome de Jesus. Quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 37, a partir do versículo 23, em nome de Jesus. Livro de Gênesis, capítulo 37, a partir do versículo de número 23. Aleluia! Acho que é o livro mais difícil, não é? De achar. Lá na igreja, quando o pastor fala o nome de um livro, os irmãos não encontram, ele fala assim, ó, tá entre Gênesis e Apocalipse, tá? É fácil. Quando fala assim, é 2 Coríntios, aí ele é depois da primeira, tá, irmãos? Só para constar. Quem achou? Amém? Quem ouviu que Deus já está começando a falar nesse lugar? Se você estiver ligadinho, você vai perceber que o que Deus vai continuar falando não é nada do que Ele não tenha falado já nessa noite através dos louvores. Está escrito assim, versículo de número 23. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Versículo de número 28. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais os levaram ao Egito. Pode se assentar glorificando e exaltando esse Deus. Irmãos, eu estava conversando com Deus e esse Deus é lindo demais. Porque Ele estava falando comigo que hoje entrariam pessoas como José. Entrariam pessoas que têm um sonho e que amam sonhar. Mas existem algumas situações em nossas vidas que roubam muito mais do que a nossa vontade de viver, que roubam muito mais do que o nosso tempo, do que a nossa saúde, do que a nossa felicidade. E eu particularmente acho que isso é o pior momento da nossa vida, quando a gente perde o desejo e o poder de reagir, de fazer algo a respeito. Porque uma pessoa que se prostra, ela está automaticamente assinando a certidão de óbito dela. Uma pessoa que decide cruzar os braços e não fazer mais nada, ela está dizendo para Deus, olha, tudo que o Senhor disse para mim até agora não adiantou de nada, porque eu estou me matando no meio do caminho. E talvez você já tenha escutado que o perdedor não é aquele que perde, o perdedor é aquele que desiste. E meditando a respeito de alguns sonhos meus, eu estava conversando com Deus, cadê o poder de reagir? Porque crente tem que ter poder de reação, crente tem que poder de fazer alguma coisa a respeito, porque o contra-ataque vem, as lutas e adversidades elas sempre vão vir, mas
o mais interessante de tudo é o que você faz com o seu problema. O que você faz com aquilo que arremetem contra você. O que você faz com todas as covas e espinhos que estão nos seus caminhos. Alguns vão desistir. Alguns vão parar no meio do caminho e vão se lamentar. Mas como você quer sair daqui nessa noite? Como mais um coitadinho? Como mais alguém que a Globo perdeu por não dramatizar a sua história? Ou como alguém que bateu a poeira, seguiu em frente e falou: Deus, a caminhada é longa, eu não posso sozinho, mas se o Senhor segurar na minha mão, Deus, eu tenho certeza que eu tudo posso naquele que me fortalece. Você já deve conhecer a história de José, né? Eu fico analisando que a vida de José, ela se parece muito com a nossa. Jovem, 17 anos, cheios de sonhos, cheios de promessas. Deus aparece para um menino que não trabalha e lhe dá um sonho de que os feixes dele, os feixes de trigo dos irmãos dele se curvariam diante dele. Ora, isso é coisa de maluco, como já foi cantado, isso é coisa para Deus. Isso é coisa que só Deus faz. Como que o menino que não trabalha, não sabe o que é labuta, não sabe o que é acordar cedo, tem um sonho de que os irmãos dele, que trabalhavam debaixo do sol quente, os feixes dos irmãos dele se curvariam diante dele. E ele está falando: eu sonhei isso. Só que os sonhos de José passaram dos limites. E a gente não tem ideia do que o nosso sonho é capaz de causar na vida de quem não sonha mais. Você não tem noção do que você é capaz de causar em corações que já estão petrificados, que não conseguem mais adorar e acreditar na grandeza desse Deus que tudo pode fazer. Isso incomoda, e a Bíblia vai dizer: por isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e por causa de suas palavras. Porque quem sonha não consegue guardar, porque quem sonha consegue aquecer o coração e começa a fervilhar o coração de outras pessoas. E José era assim, você imagina, todo dia a mesma coisa. Olha, tive um sonho, galera. Dessa vez, eu sonhei que 11 estrelas, o sol e a lua se curvavam diante de mim. E seus irmãos odiavam aquilo. Todas as manhãs José contando um sonho diferente e falando que todo mundo ia se curvar diante dele. Por que eu digo que essa história se parece com a nossa? Porque até esse presente momento José é lindo. Até esse presente momento nós somos lindos, porque crescer com elogios nas costas, com tapinha nas costas, crescer quando tudo é favorável é maneiro, é legal demais. Mas crescer quando o vento está ao contrário, quando a maré não é favorável, crescer quando você não tem status, crescer quando você está no subsolo, quando ninguém acredita no seu ministério, quando está todo mundo contra você te caluniando, aí eu quero ver o sonhador. E foi exatamente isso que os irmãos de José fizeram. O texto qual nós lemos, a Bíblia vai dizer que ele chega até os seus irmãos, no meio de um trabalho. Os seus irmãos o lançam numa cova, mas espera aí, a situação que veio para a vida de José, veio para tirar o que ele tinha de melhor. Porque eles não estão satisfeitos só em jogar José, o sonhador, na cova. Eles tiram a túnica de José e eles lançam José numa cova. E eu começo a imaginar a mente de José, como é que está naquele exato momento. Poxa, eu vim aqui trazer marmita para vocês. Eu vim aqui imaginar como vocês estão trabalhando para falar para o meu pai aqui. E eu começo a entender que da promessa feita pelos lábios de Deus, até a conquista que Ele nos prometeu, muita coisa acontece. Porque a gente precisa de etapas para um sonho. Porque, quando Deus promete uma coisa para a gente acha que vai acontecer no outro dia. Deixa eu quebrar um paradigma, pelo amor de Deus. Deus nunca foi e nunca vai ser o Deus do de repente. Eu sei que você já ouviu um bocado de gente cantando, falando isso, que é de repente. Não é. É de repente para mim e é de repente para você. Mas tudo que Deus faz é bom. E tudo que Deus faz é muito bem pensado e muito bem planejado, porque Ele é perfeito. E se Ele é perfeito, a Bíblia vai dizer que Ele promete um trono a Davi, mas só depois de 5 anos Davi se assenta nele. José está com 17 anos e nós vamos perceber mais à frente que só com 30 anos ele se apresenta a Faraó. Deus promete livrar o povo de Israel da escravidão e isso demora 430 anos. Deus promete o Messias e fica em silêncio 400 anos na Bíblia. Então tudo que Deus faz é bom. Tem um tempo, demora. Para a gente é de repente, porque é no momento que a gente não está esperando. Mas Deus nunca foi e nunca vai ser o Deus do de repente.
E José está lá, naquela cova. Só que o versículo 28 vai dizer uma coisa interessante, vai dizer que quando os mercadores midianitas estavam passando, a esperança de José volta. Ele começa a sorrir e falar, ainda bem, era só uma brincadeira de mau gosto. Começam a tirar José da cova, e eu começo a imaginar ele se limpando da terra do barranco, e dizendo, ufa, pensei que vocês queriam me matar. E os irmãos olham com aquele olhar de raiva e falam, não, você não pensou errado não, a gente até queria, mas a gente vai fazer uma coisa melhor para você, nós vamos te vender ao Egito. Você consegue imaginar que quando a gente tem um sonho, parece que tudo dá errado? Você consegue entender que tudo que José fez para parar numa cisterna e para ser vendido foi somente sonhar? Foi somente acreditar naquilo que Deus estava mostrando a ele? Porque, infelizmente, obediência também traz renúncia. Infelizmente, irmãos, acreditar incomoda muita gente. José cai daquela cova, é vendido e ninguém chega ao Egito andando de camelo, não um escravo. Escravos chegam ao Egito algemado. Escravos chegam ao Egito andando de joelho, porque não aguenta o sol escaldante. Escravo chega ao Egito sedento, chega quase morrendo, alucinando por causa daquela temperatura de mais de 40 graus. E assim está José. Aí o que eu acho mais estranho nisso é porque 5 minutos atrás ele era José, neto de Abraão. Neto de Isaac, bisneto de Abraão. Há 5 minutos atrás ele era o filho preferido do seu pai Jacó. Ele tinha uma túnica que diferenciava ele dos outros irmãos. Há 5 minutos atrás ele era filho de pastor de ovelhas, mas não no Egito. No Egito isso não presta, o nome dele já não contava mais. Eles odeiam pastores no Egito. No Egito ele não tem as suas habilidades. No Egito ele não tem mais a túnica de várias cores. No Egito ele já não tem mais o aconchego do seu pai. E no Egito tudo o que ele tem é os seus sonhos. A minha pergunta nessa noite para você é: o que você tem que você não pode perder mais? Porque você já perdeu muita coisa para chegar até aqui, você sabe disso. Mas a minha pergunta é: o que você tem que você não pode perder? Se a sua resposta for os seus sonhos, você ainda tem o poder de reagir na situação que você está vivendo. Se a sua resposta for: eu ainda acredito que Deus ergue desde o monturo necessitado e lhe coloca para sentar entre os príncipes, você tem a solução dos problemas. Se você disser para mim: eu ainda tenho uma partícula de fé que é suficiente para mover um terremoto na minha vida, isso vai ser o suficiente para que você não saia daqui da mesma forma. Adiantando o texto, nós vamos analisar que José chega na casa de Potifar, é assediado e tudo mais que a gente vai ver. Mas existem algumas coisas nessa história adiante que são importantes de ser ressaltadas. Por exemplo, no capítulo 45, no versículo 8, a Bíblia vai dizer assim: assim não fostes vós, mas o próprio Deus me mandou para cá. O tempo vai se passar, José vai sair da prisão, vai se tornar governador do Egito. A gente conhece essa história, mas só para a gente ganhar tempo. Os irmãos de José aparecem a ele 2 vezes. Na primeira vez procurando comida porque Canaã estava com fome. Isso já era previsto. Deus já tinha mostrado a Faraó isso. Agora os irmãos de José chegam a ele 2ª vez. A Bíblia vai dizer no capítulo 45 que José não conseguia mais conter as suas lágrimas. Ele manda todo mundo sair da sala e ele se revela aos irmãos dele dizendo: ei, eu sou José. Eu sou aqueles que vocês venderam. Irmãos, cerca de 15 anos se passaram. E José agora se revela aos irmãos dele. E ele está dizendo o seguinte: olha, vocês não fiquem tristes. Porque o mal intencional de vocês com Deus se tornou bem eventual. Vocês intentaram o mal contra mim e Deus usou essa bagunça toda para o bem. Porque a primeira etapa de um sonho que a gente precisa entender é que Deus não é super protetor. Se Ele precisa cumprir uma promessa na nossa vida, nem que Ele tenha que nos levar para o Egito, Ele vai nos levar para baixo, para o Egito, para o pior lugar das nossas vidas. Porque Egito não é terra de hebreu. Egito tem mais de 300 mil divindades contando com Faraó. Egito é prostituição.
Egito é culto ao corpo. E você imagina um hebreu chegando lá, tendo que se vestir daquela forma, tendo que se adequar àquele povo. E José tinha tudo para jogar, né, na cara, porque a moda agora é essa, né? Se José tivesse Facebook, ele poderia postar, se sentindo mal com seus irmãos e marcar todo mundo. Mas não, ele tinha tudo para ser um jovem revoltado, ele tinha tudo para querer vingança, mas não, quando ele encontra com os irmãos dele, ele está dizendo, olha, vocês não fiquem tristes, porque Deus usou o mal de vocês para o bem comigo. E uma coisa que a gente não entende, é que Deus promete um sonho para a gente em Canaã, e por que a gente tem que chegar no Egito? Por que a gente tem que chegar em estágios que arrancam de nós muitas coisas? Ele ficou preso 2 anos, ele levou tapa na cara por coisas que ele não fez, e não parece que a vida da gente se confunde? Parece que os nossos sonhos vão se acabando, e a gente não entende como um Deus que fez a promessa para a gente lá em Canaã, nos permite chegar ao Egito. Nos permite chegar num estágio tão terrível que a gente não tem forças nem para clamar, é ou não é verdade? Quem já veio para o culto arrastado sabe do que eu estou falando. Quem já veio para o culto só trazido pelo Espírito Santo, por um milagre, sabe o que eu estou dizendo. São dias terríveis. A gente não consegue adorar. Mas deixa eu te contar um segredo. É nesses dias que a nossa adoração sobe igual um trem-bala. É no dia mais moído, mais ferido. É no dia que a gente não acredita mais em nada. A gente entra ateu, mas a gente sai fervoroso do culto. É naquele dia que a gente não está esperando nada, mas a gente reconhece o Deus que colocou a gente no Egito vai fazer o milagre dentro do Egito. A segunda coisa que nós entendemos está no capítulo 45 também, no versículo 5, é que Egito tem propósito. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado, olha, o seu Egito tem um propósito. Quem acredita nisso? Eu acho que vocês não acreditam, não. Acho que vocês não entenderam. Quando José fala assim para os irmãos, olha, o mal de vocês, Deus transformou em bem. Ele continua o versículo na parte B dizendo o seguinte, para a conservação de vossa vida, porque ele sabia que a fome viria sobre a terra. Você não está entendendo nada do que está acontecendo na sua vida, José. Mas Deus te mandou para essa terra porque Ele sabe que você tem capacidade de preservar alimento para a humanidade. Deus está te mandando para esse lugar, para um propósito, conservar pessoas em vida. Quando a gente entende que tudo tem um propósito, a gente começa a perceber que a soberania de Deus é algo inacreditável. Deus não perde o controle quando eu ruí as minhas unhas. Deus não deixa de ser Deus quando o meu problema me assola. Deus não é menos Deus quando a minha vida chega no pior momento. Deus continua sendo Deus quando todos os problemas começam a surgir ao meu redor. E Deus é mais Deus ainda quando eu digo que Ele é grande. Porque quando eu digo que Ele é grande, as coisas perdem a proporção ao meu lado. Davi, quando vai guerrear contra Golias, ele fala 2 vezes no nome de Golias. E ele fala 10 vezes em nome de Deus. E sendo que as 2 vezes que ele fala de Golias, ele menospreza o gigante. Chama o gigante de incircunciso. E todas as vezes que ele falava em Deus, ele dizia uma coisa: o Senhor te entregará nas minhas mãos, o Senhor dos exércitos, a quem você tem afrontado. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente não entende que tem que parar no Egito. E a gente também não entende que o Egito tem um propósito na nossa vida. Eu sei que é ruim, eu sei que é difícil aceitar o Egito, eu sei que dói, mas se nós pensarmos que o Egito tem um propósito, que até a nossa queda, que até a nossa falha não pegou Deus desprevenido, se eu fosse você, eu glorificava. Porque Deus continua sendo Deus, mesmo quando tudo desmorona do meu lado. Eu sei que isso é muito difícil de entender. Por exemplo, tem um camaradinha na Bíblia, no Evangelho de Jesus, segundo João escreveu, capítulo 9, que ele era cego. Quem já leu essa história? Era um cego de nascença. A Bíblia vai dizer que os discípulos chegam perto dele, chamam Jesus e falam: mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Jesus vai olhar, sabendo a intenção do coração dos discípulos, porque a gente quer um culpado, não é verdade? A gente precisa de um culpado.
Jesus, muito sábio, fala: olha, nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, mas foi assim para que se manifestasse nele a glória de Deus. Uau, gente, isso me faz ser mais crente. Porque enquanto a sociedade quer um erro, Jesus está dizendo: você quer atribuir o erro a alguém? Atribua a Deus, porque foi assim para a glória de Deus. Até o meu problema, até a minha adversidade, a minha queda, o meu fracasso, tudo é para a glória de Deus. Nada fugiu do controle dele. Deus ainda tem tudo sob controle. Eu sei que isso dói muito, porque ser cego para a glória de Deus, francamente, né? Tinha uma coisa melhor? Poxa, louvar para a glória de Deus é legal, pregar para a glória de Deus também é muito bom, gravar CD para a glória de Deus, pregar em Camboriú para a glória de Deus, isso deve ser muito bom. Mas entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus é tão difícil. Entender que Deus tem um propósito nas coisas mais difíceis de se entender, aumenta a nossa fé. José está dizendo o seguinte: olha, Deus me mandou para cá porque Ele tinha um propósito. E quando Deus tem um propósito, ninguém pode impedir. A terceira coisa que nós vamos ver nesse texto, está no capítulo 41, no versículo 46. A Bíblia vai dizer que José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó. Quando ele sonhou, ele tinha 17. Ele tem 30 anos agora. E agora ele começa a ser governador do Egito. Tempo, né, gente? Difícil. De verdade, vai um desabafo espiritual. Eu tenho medo de ministério instantâneo, de crescimento que é de um dia para o outro, de gente que aparece e amanhã já está em outdoor. Eu tenho medo de gente que não tem história, de gente que nunca passou pela peneira de Deus, de gente que nunca passou pelo fogo para ser aprovado. Eu tenho medo de ministério que não tem raiz. Porque da promessa à conquista se passaram mais de 15 anos. Se passaram tanto tempo que o José que sonhou não é o mesmo José que está conquistando. Porque Deus sabe que o José que sonha é imaturo e fala demais. Mas o José que agora está governando tem porte de homem, age como homem. A Bíblia vai dizer: quando eu era menino, eu falava como menino, agia como menino, mas agora eu sou homem e faço as coisas de homem. Isso é maturidade espiritual. Eu vou te fazer outra pergunta: o que você faz quando você está no Egito, na prova, no pior momento da sua vida? Você amadurece ou você vira a pessoa mais infantil que o mundo já viu? Porque a intenção de Deus, eu te colocar nesse vale, não é porque Ele é ruim, não é porque Ele é um sádico, é simplesmente porque Ele sabe que Ele não gosta de filhos mimados. É o que Ele mais tem, né? Deus, se o Senhor não fizer isso, ó, amanhã eu vou lá no pastor e vou entregar a carteirinha para ele, porque eu não quero mais não. Não teve oportunidade. Sangue de Jesus tem poder. É piada para tudo quanto é lado na internet. Nosso Deus do céu. E se ele tiver com um problema e alguém fosse desabafar com ele, a pessoa não sabe o que ela fez da vida dela. Eu acho que ela preferiria nem ter comentado nada. Porque tem gente que você vai se abrir com ela começa a contar a história lá de Pato Branco. Começa a dizer tanta coisa ruim, porque ela quer dizer que ela sofre mais que todo mundo. Você conhece gente assim? Que dramatiza a dor. A Globo está perdendo, né? Que só ele sofre. É crente Jonas, sabe? Que tem piedade de si mesmo, mas não tem piedade de Nínive. É crente que só ele sofre. É crente Elias, que está falando: olha, Deus, eu estou aqui nessa caverna, mas eu sou gente boa. Por quê? Porque mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares. Na verdade, eu estou fazendo um favor para o Senhor. Eu estou me preservando, porque só fiquei eu. Ah, Deus se ira com aquilo. Só ficou você? Volta lá, porque eu preservei 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Tá difícil para você? Tá fugindo de Jezabel? Tá. Mas lá tem 7.000 que tá passando pela mesma coisa que você e não parou no meio da caverna. E
não tem gente assim na igreja? Mas pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. E ele também não sabe o que o pastor está passando. E aí? Toda promessa passa pelo teste do tempo. C.S. Lewis tem uma frase muito interessante. Ele diz: odiamos esperar. Porque esperar é como se alguém gritasse para a gente: você não tem mais o controle. E de verdade, esperar dói. Porque quando a gente pode fazer alguma coisa a respeito, a gente está fazendo. Mas quando Deus aparece e diz para você: fica tranquilo, Isaac vai nascer. Você não lembra de Abraão, não? Abraão era engraçado, gente. Deus prometia para ele num dia, no outro dia ele estava questionando. Deus prometia para ele num dia, no outro dia ele pegava Eliezer para ser filho dele. Deus prometia para ele num dia, a mulher dele enfiava ele debaixo de outra para dar outro filho para ele. Deus prometia para ele num dia, no outro ele estava mentindo. Deus prometia para ele num dia, aí Deus falou: peraí, eu tenho que ratificar a promessa para Abraão. Você sabe o que é ratificar? É assinar embaixo, é colocar um ponto final. Deus aparece no capítulo 15 de Gênesis e decide ratificar a promessa. Deus fala assim: Abraão, sai da tua tenda, olha para as estrelas do céu e começa a contar, se é que tu podes. Assim será a tua descendência. Gente, se Deus falasse isso para mim, eu falaria 3 línguas estranhas, cairia no chão e seria arrebatado e estava bom demais. Levantaria, rodaria de novo no poder e, oh glória. Beleza, até postaria no Facebook se sentindo alegre. Deus falou comigo. Mas não, sabe o que Abraão faz? Depois que Deus fala isso com ele, ele fala: peraí, Deus, como vou saber que o Senhor vai fazer isso? Peraí, Deus já tinha falado desde o capítulo 12 com ele. E agora ele está no capítulo 15, falando a mesma coisa para Deus. Aí Deus fala: então tá bom, você vai no monte, vai pegar animais de várias espécies, vai parti-los ao meio, vai colocar em ambos lados, formando um corredor. E você vai fazer um sacrifício ao meu nome. Só que Abraão estava cansado demais para fazer sacrifício. Porque só faz sacrifício quem ainda acredita na promessa. Ele já estava com mais de 90 anos e ele dorme. Faz o sacrifício, mas esquece uma coisa: sacrifício tem que ter o quê? Fogo. E ele não coloca fogo. A Bíblia vai dizer que enquanto ele dá aquele cochilo, as aves de rapina, o urubu, que adora a carniça, começam a sobrevoar o sacrifício e ele começa a enxotar. Mas nada dele terminar o sacrifício, ele deixa tudo pela metade. Aí Deus fala: Abraão, não tem jeito não, né? Mesmo conhecendo Abraão desse jeito, eu vou descer lá em forma de tocha, vou consumir o sacrifício e vou mostrar para ele que eu tenho uma aliança com ele. A Bíblia vai dizer que na viração da tarde, Deus desce em forma de tocha, consome o sacrifício indo e consome o sacrifício voltando. Isso para você não faz nenhum sentido, porque a gente não sacrifica mais nada. Mas naquela época, uma pessoa que firmava um acordo com a outra, tinha só a palavra como crédito. Se fosse isso hoje, né, já era, né? Te dou a minha palavra. A palavra hoje não vale mais para nada, tá? Quando Deus está passando no sacrifício, eles firmavam um contrato dizendo o seguinte: eles sacrificavam, a pessoa que fazia o contrato passava indo no meio do sacrifício. A pessoa que aceitava o contrato passava voltando. Aí Deus, sabendo que Abraão não tem condição de aceitar contrato nenhum, Deus passa indo no meio do sacrifício e Deus passa voltando no meio do sacrifício. Deus está dizendo para Abraão: eu tenho uma aliança contigo e ainda que você pare no meio do caminho, eu sou fiel para pegar na sua mão e cumprir a promessa que te fiz. Porque eu sou Deus que passo indo e passo voltando. É o que Paulo vai dizer: aquele que entre vós começou a boa obra é fiel para terminá-la. É só isso. É só isso que você acredita? Eu estou dizendo que Deus não faz serviço pela metade. Vou falar de coisa que a gente entende. Puxadinho. Crente adora fazer puxadinho. Sabe o que é puxadinho, né? É quando a casa termina, mas ele quer uma varanda. Ele vai fazer um puxadinho. Aí ele começa a estender mais um pedacinho da casa. Só que aí ele não calcula direito se ele vai ter verba. A Dilma corta o 13º, essas coisas todas que só acontecem no Brasil. O que acontece? A obra fica paralisada. E quando não fica paralisada, você já viu casa que tem o buraco da janela, mas não tem a janela?
Você já viu casa que está de pé, toda linda, mas falta o embolso? Falta a pintura? Ou às vezes está faltando um piso no meio do caminho porque a conta não deu para comprar o metro correto? O dinheiro não deu, acabou a obra no meio. Você já viu isso? O prédio que para no meio do caminho? Eu estou dizendo para você que Deus não é esse tipo de engenheiro. Eu estou dizendo para você que Deus não errou te escolher. Se Ele começou te salvando, Ele vai terminar salvando a tua família. Se Ele começou investindo em você, Ele vai aperfeiçoar isso até o final. Deus não para no meio do caminho, gente. É porque a gente é bipolar e a gente acha que Deus é também. É porque um dia a gente crê e no outro a gente não acredita mais. A gente acha que Deus é assim também e Ele não é assim. Uma vez eu ouvi uma frase de um antigo líder meu, o Micael conhece, ele disse assim: missionária, Deus não consagra a cabeça errada. Gente, é verdade. Você acredita que Deus erra? Mas quantas vezes você já disse para Deus: Deus, escolhe outro, porque eu estou cansado. Fulano de tal é bem melhor do que eu. Moisés, Senhor, eu estou aqui no meio da sarça ardente, mas envia Arão porque eu não sei falar. Jeremias, Senhor, eu não sei falar, não passo de uma criança. Gente, pensar que Deus erra é diminuir demais o nosso Deus. Ora, o Deus que escolheu o Jean não sabia dos tropeços que ele daria no meio do caminho? Se Ele é onisciente, se Ele sabe de todas as coisas, se Ele tem a minha vida inteira na palma de suas mãos, Ele não sabe das quedas que eu teria? Ele não sabe que no meio do caminho eu ia ficar fraca? Por que eu virar para Ele: Deus, tu poderia ter escolhido outra pessoa melhor? Ele poderia, mas para pessoas complicadas, Deus escolhe outra pessoa complicada. Você foi feito para um propósito específico. Para pregar e salvar o Egito, Deus escolheu José. E é você que Ele vai terminar essa obra. Para a gente finalizar, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no capítulo 41, a partir do versículo 51. Está escrito assim: e chamou José o nome do primogênito de Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. O Egito causa trauma, gente. O Egito tira de nós coisas muito importantes. Porque você deve ter pensado: pô, ele virou governador do Egito, mas como apagar aquilo tudo que ficou para trás? Como esquecer o ódio, a mágoa? Como superar a dor de ter perdido a túnica, de ter sido roubado, tirado do seu pai tão cedo? A Bíblia vai dizer que o primeiro filho de José nasce. E antigamente, os judeus tinham o costume de colocar o nome dos seus filhos de acordo com a situação que eles estavam vivendo. Ainda bem que não existe isso hoje, né? Porque se fosse, seria mais ou menos assim: fulano nasceu, recebeu uma notícia de fofoca, vai botar o nome de fofoqueiro. Aí tá, de repente tá indo almoçar: fofoqueiro, vem aqui, vem cá. Ou então, a pessoa não te pagou, você deu à luz, no mesmo momento você botou o nome de mal pagador. Aí, mal pagador, vem aqui, vem aqui. Naquele momento, as pessoas colocavam o nome dos filhos exatamente com a situação que estava acontecendo. Por exemplo, tem um menino na Bíblia que eu, de verdade, se eu fizesse 18 anos, eu ia direto no cartório e mudava o meu nome. Que o nome do menino é Icabor, que significa foi-se a glória de Israel. Aquele momento que ele cai da cadeira, a arca está sendo roubada. Aí você imagina: Icabor, não sei o quê. Pô, você está me chamando de bode? O bullying que aquele menino sofreu. Aqui José, ele está conversando, você imagina José conversando com a esposa dele, quase gerando já, passando a mão na barriguinha dela, escutando, sentindo chute. E a mulher falou assim: José, eu estive olhando umas revistinhas assim da Johnson, de nome de criança, pensei em Tutankhamon, Ramsés, e aí, o que você acha? Não, eu já escolhi o nome do meu filho. Mas como assim você escolheu o nome do seu filho? O nome do meu filho vai ser Manassés, porque Deus me fez esquecer tudo que eu passei na terra da minha aflição.
Deixa eu te contar uma coisa, o Deus que faz a ferida é o Deus que cura a ferida. O Deus que te permite chegar no Egito te faz esquecer todos os traumas que você passou lá. O Deus que permite as dores na sua vida é fiel e justo para trazer bálsamo para curar. Só que a gente não entende isso. Nos momentos que tudo está indo a pior, a gente pensa que Deus se esqueceu, não é assim? A gente pensa que Deus não ama mais a gente. A gente acha que Deus só faz na vida do outro, na nossa vida Ele não faz mais. Mas deixa eu te lembrar uma coisa, Deus não deixou de ser Deus. Se Ele prometeu, Ele é fiel para te curar de tudo que você sofreu até agora. Isso aqui é importantíssimo demais. Porque José poderia colocar qualquer nome no filho dele, mas ele faz questão de dizer, eu estou curado do que os meus irmãos me fizeram em Canaã. Eu estou curado do tapa que eu tomei de Potifar. Eu estou curado da prisão, que eu não fiz nada para estar lá dentro. Eu estou curado das mágoas do passado. Sabe que tem um bocado de crente cansado? É porque a bagagem está pesada. Aí está pesada por quê? Porque está carregando nela coisa que Deus não quer que carregue. Ódio, rancor, mágoa, idolatria. Porque a gente acha que idolatria é só se curvar diante de Nossa Senhora, né? Mas não. Deus é aquilo que vem antes de você. Se o seu celular vem antes de você, ele é Deus na sua vida. Deus é tudo que vem antes de mim, tudo que eu priorizo. Aí ele vem para o culto cansado, pastor, já com aquela cara de maracujá, de gaveta. Você faz tudo, o morto pode ressuscitar, que ele não vai adorar. Porque está pesado demais. A irmã cheia do poder de Deus pode chegar aqui e louvar. Elane de Jesus, Lauriette chegar aqui. Qualquer pessoa que ele não vai mover um dedo e dizer glória a Deus. Na verdade, ele nem sabe o que significa glória a Deus. Na verdade, já faz muito tempo que ele não sabe o que é adorar a Deus. E ele acha que o culto começa quando ele entra daqui para dentro. Se você acha isso, você está morto. Porque o culto começa quando o adorador acorda. Porque Deus não procura adoração. Ele procura verdadeiros adoradores. Por quê, gente? Porque a adoração acaba, mas o adorador permanece. E o culto começa quando o adorador acorda. Mas como é que a gente acorda? Ai, meu Deus do céu, eu estou atrasado. Aí fica difícil. Aí chega na igreja, como é que a gente faz? Senhor, nós abrimos esse culto. Senhor, nós queremos iniciar esse culto. Você já reparou que quando você se relaciona com alguém, você pega as manias dessa pessoa? Hoje eu comecei a rir no carro, porque o Micael tem uma mania de falar assim, que fúria! Quando as coisas estão dando errado, ele, que fúria, gente! Aí o Saulo me pega... Me chega no carro e fala, que fúria, gente. Aí eu olhei, mentira que ele está falando igual o Micael. Porque quando a gente se relaciona com alguém, a tendência é a gente se parecer com essa pessoa. Nunca chegaram para sua melhor amiga e perguntaram se ela era sua irmã? Nunca chegaram para alguém do seu trabalho e falaram, nossa, eu pensei que vocês eram irmãos. Vocês falam iguais. Por exemplo, eu e o Micael, a gente tem mania de falar, eita mundo. Muito antes dessa novela surgir, a gente já falava, eita mundo. Aí a gente estava numa vigília lá em Xerém, aí o pregador falou uma coisa muito interessante, eu sozinha. 2.000 pessoas parece que ficaram em silêncio na mesma hora. Eu odeio isso, porque eu sou aquela que vou falar na hora que não pode. Na hora que todo mundo ficou em silêncio, eu gritei, eita Deus! Todo mundo. Aí eu olhei para o Micael assim, foi eu não. Foi a menina que estava ali atrás de mim que gritou. O que eu quero dizer com isso? Que quanto mais tempo você passa com Deus, mais você se parece com Ele. Só eu que sinto uma lástima muito grande por a Bíblia não falar mais de Enoque. Porque a Bíblia só vai dizer o seguinte, Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si e não se viu mais. Ele andou tanto com Deus, ele se pareceu tanto com Deus, que Deus teve que tomar uma atitude drástica. Eu vou te tirar dessa terra, porque senão ela vai te contaminar. Você se parece tanto comigo, Enoque, que o seu lugar é ao meu lado. E o que eu acho uma lástima é que a Bíblia não ressalta nada, porque ela não quer dar o segredo para a santidade.
Porque santidade não é mudança de hábitos, santidade é mudança de vontade, gente. E santidade tem que fluir, tem que ser uma coisa que parte de dentro, não tem que ser uma coisa obrigatória. Você não tem que servir em santidade ao Senhor por medo do inferno. Você tem que servir em santidade ao Senhor porque a sua essência é a imagem e a semelhança dEle. E quanto mais santificação, mais nós vemos a glória de Deus. É por isso que eu te falo, passe mais tempo com Deus, converse com Ele. A Bíblia diz orar sem... Mas tem gente que acha que a oração só serve se ele estiver de joelho. Tem gente que acha que oração só é oração se falar coisa bonita para Deus. Outro dia a gente estava numa igreja, o cara falou assim, Senhor, eu me genuflexo na tua presença. Aí eu falei, Deus, que língua é essa? Aí eu fui no dicionário. Genuflexo é ajoelhar, gente. Por quê? Por que ele não fala, Deus, eu estou diante de ti, eu quero aqui para jogar limpo, Senhor, o problema está aqui. Sabe aquela situação, sabe aquela causa que eu não consigo? Deus sabe o meu erro, sabe, Senhor, aquilo que eu não consigo largar, dá para o Senhor me ajudar? Quem já fez faxina em casa aqui? Eu gosto de faxina, gente, porque a gente acha tanta coisa que estava perdida em casa, não é? Mas uma coisa que eu acho linda nas faxinas é que a gente sempre cansa no meio do caminho. E mulher que tem cabelo grande é pior ainda, porque a gente não quer prender o cabelo para não marcar o cabelo. Mas no meio da faxina a gente está suada e a gente quer prender o cabelo porque a gente está morrendo de calor. Eu não sei se eu sou a única mulher do mundo que já tive vontade de raspar a cabeça, de não aguentar calor. No meio da faxina a gente sente essas coisas. Mas tem umas faxinas que são muito interessantes, né? Se a gente começa no quarto, no primeiro cômodo, fica um brinco. Eu vou tirar pela minha casa a ordem. Depois vem o banheiro. Aí o banheiro já está assim, mais ou menos. Tem uns fiapos de cabelo assim que caem no meio do caminho. Aí a gente vai para a cozinha. A cozinha já é daquele jeito, né, gente? Não vamos arrastar a geladeira hoje, não. O fogão deixa ali, porque tem gordura de mais de século ali. Se tirar o fogão, vai ter que ficar ali 5 dias. Então o que a gente faz? Para no meio do caminho. E sabe qual é o nosso problema? É que a gente faz isso com Deus. O problema dessa geração, eu aprendi isso lá na vigília, não é receber fogo. A geração de hoje recebe fogo numa boa. O problema dessa geração é que não sabe perseverar e preservar a chama que foi acesa. Porque o problema dessa geração está na consistência. Sabe por que isso é feio? Porque a Bíblia vai dizer que aquele que duvida, aquele que é inconstante, é como a onda do mar, que vai para onde o vento leva. Crente Martinho da Vila. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Aí vai, né? Ele dança conforme a música. Se tudo tá legal, ele tá adorando. Mas se tudo tá péssimo, Deus que me perdoe. Você prefere encontrar com Satanás, mas você não quer encontrar com ele. Porque ele é ruim, ele não dá paz do Senhor, ele te dá coice, ele trata mal. E aquilo tudo. Aí você percebe que ele não cultua. Porque o verdadeiro adorador é como Abacuque. Ainda que tudo desmorona aqui, isso não interfere na minha oração, no meu relacionamento com Deus. E olha, eu estou falando de uma pessoa, Abacuque era profeta. Abacuque era gente que tinha intimidade com Deus. E quem tem intimidade com Deus pode falar algumas coisas para Deus que ele não vai aceitar que outras pessoas falem. Capítulo 1 da Abacuque, ele faz uma oração já. Ele vai falar, ei Deus, até quando eu vou clamar por paz e misericórdia e só vai ter violência? Tem que ter muita moral para falar desse jeito com Deus. Até quando eu vou pedir paz e tá um matando o outro aqui? Capítulo 2, Deus responde. Só que Deus não responde aquilo que Abacuque queria. E às vezes é assim, né? Deus nunca responde aquilo que a gente quer. Ele responde aquilo que a gente precisa. Deus responde para ele o seguinte, e aí, Abacuque? Tá caindo tudo aí? É assim, tá um matando o outro. Eles estão fazendo sacrifício de criança. Eles estão indo se prostituir a Astarote e Baal. E o Senhor não está fazendo nada. Pois é, Abacuque, aqui em cima continua tudo sob controle. Aqui no céu está tudo em seus devidos lugares. Como assim? Deus não vai fazer nada.
Só que Abacuque tinha uma fé tão resiliente, e resiliente na física, a capacidade de suportar pressão. A fé dele era tão boa que no capítulo 3 ele vai adorar. Ele podia cantar igual a Damares, cantar vingança. Ele podia cantar louvor de triunfalismo, mas não. Ele canta hino de adoração. E ele vai dizer o seguinte: porquanto, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas da malhada, ainda que no curral não haja gado, que é a surpresa? Eu continuo me alegrando no Senhor. Eu continuo adorando o Deus da minha salvação. Porque adorador que é adorador não pode ser manipulado de acordo com o momento. Versículo 52. José tem mais um filho. Quem sabe o nome do segundo filho? Alguém lê Bíblia? Quem? Já falaram aí. Só o irmão aqui, ó. O irmão aqui. Efraim. Fica de pé em nome de Jesus. Se Manassés significa Deus me fez esquecer, mas esquecer, uma amnésia é capaz de fazer também, não é? Uma lavagem cerebral talvez funcione. Mas Deus, quando Ele faz a obra, Ele faz por completo. Porque Deus não só manda Manassés, mas Ele manda Efraim. E Efraim significa Deus me fez prosperar no meio da minha aflição. Sabe o que eu acho mais lindo dessa história? É que José não queria estar no Egito. Se você perguntasse para o sonhador do capítulo 37, ele nunca esperava, ele nunca podia imaginar que ele pararia no Egito. Ele nunca podia imaginar que ele cairia numa cova. Ele não ia imaginar que os irmãos dele teriam capacidade de fazer aquilo com ele. Mas sabe de uma coisa? Mesmo no Egito, Deus nos faz prosperar. Isso me faz lembrar o cativeiro babilônico. Os profetas apareceram dizendo o seguinte: olha, há paz em Israel, não vamos nos preocupar, Deus está conosco e vai fazer prosperar o nosso caminho aqui em Jerusalém. Aparece um profeta muito estranho chamado Jeremias, e o camarada era estranho, porque ele profetizava num capítulo, no outro ele amaldiçoava o dia do nascimento dele. Ele profetizava agora e depois ele já não queria ser mais crente. Ele fala: ah, Deus, por que você me escolheu? Essas coisas que a gente faz. Ele aparece dizendo uma coisa totalmente contrária. Ele vai dizer assim: olha, não há paz em Israel. Ai daqueles que curam a ferida do meu povo superficialmente, dizendo que há paz quando na verdade não há. Vai ter o cativeiro babilônico e ele vai durar 70 anos. Só que o mais lindo de tudo é que o mesmo Deus que diz que Israel pararia na Babilônia é o Deus que usa o mesmo profeta para dizer: e na Babilônia vocês vão construir casa, na Babilônia vocês vão prosperar, e na Babilônia vocês vão ter um nome. Francamente, pode ser o pior momento da sua vida. Se ainda não chegou, vai chegar um dia, quando Deus decide te aprovar. Mas deixa eu te contar um segredo: Deus vai te fazer prosperar. Você sabe o que é prosperidade? É a ausência de necessidade. Você tem noção do que é isso? No pior lugar, no pior momento, no lugar que eles poderiam considerar o inferno, porque inferno é a ausência de Deus, no lugar que eles poderiam dizer assim: Deus não está aqui de maneira nenhuma, o camarada ser capaz de dizer: Deus me fez prosperar até aqui. Só te lembrar, José, você deve ter algum problema na sua vida. Você deve ter algum Egito, alguma Babilônia, algum lugar que tira a tua paz. Você deve ter uma penina na sua vida que aparece todos os dias dizendo: você não vai conseguir. Todo mundo consegue, menos você. Larga o teu Deus, como a mulher de Jó, e fala: amaldiçoa o teu Deus e morre. A gente tem essas coisas. A gente não precisa do lembrete na porta da geladeira, mas a gente tem, todos os dias, alguma circunstância que nos lembra a nossa incapacidade. Mas a gente tem, todos os dias, misericórdias fresquinhas que nos acordam a cada manhã. E todas as vezes que a gente acorda, Deus nos faz mais um lembrete: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui eu consegui chegar.
Por que eu estou pregando isso? Porque existem pessoas que não conseguem sonhar mais. Existem pessoas que são frustradas. Porque se decepcionaram de uma maneira tão drástica um dia, não conseguem mais acreditar em nada. Pode aparecer uma pessoa mais rica para ela e dizer que vai dar alguma coisa que aquilo não é capaz de motivar. E francamente, a gente cansa quando a válvula motivadora não é Deus. Fala quantas portas você já bateu e que jamais se abriram. Quantas pessoas você já acreditou e que no final te deixaram. Isso não cansa. Mas uma coisa que eu aprendi é que decepção não mata, faz crescer. Mas isso não fazia sentido até acontecer comigo. Isso não fazia sentido até eu ser caluniado. Até eu ser deixado de lado. Isso não fazia sentido enquanto eu tinha milhões de pessoas curtindo foto. Enquanto eu tinha pessoas que queriam tirar foto comigo. Enquanto eu tinha elogios na internet. Enquanto eu tinha pessoas que batiam no meu ombro e diziam: olha, você vai longe, você vai chegar em tal lugar. Isso não fazia sentido. Mas começou a fazer sentido há 2 anos atrás. Quando eu percebi que Deus me colocou no Egito. Quando eu percebi que o Egito foi por conta de Deus e de mais ninguém. Quando eu percebi que o Egito tinha um propósito. E quando eu percebi que Deus precisava tirar alguns traumas dentro de mim. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha. Eu disse para ela, já faz um bom tempo que eu não consigo olhar para alguém e dizer: eu te amo. Só com Deus. E não dá vontade de se trancar? Você nunca sentiu vontade de fazer um acampamento no monte e falar: Deus, agora é só nós aqui, tá? Fechou, acabou a amizade, não quero mais ninguém. Só eu e o Senhor. Só que isso é maneiro quando isso acontece. Mas o problema é que todas as vezes que a gente se isola, todas as vezes que a gente se fecha no nosso mundinho, a gente está fechando Deus do lado de fora. Porque a gente não quer mais saber de crente, a gente não quer mais ouvir nenhuma proposta, a gente não quer mais acreditar em nada, porque nós estamos frustrados. E tire o sonho de alguém e você está tirando o poder que ela tem de reagir. Tire o sonho de alguém e você está tirando todas as forças que ela tem de fazer algo a respeito. E alguns pregadores ainda não ajudam, né? Chegam no altar e usam a Bíblia para maltratar a gente. E usam o púlpito de desabafo. E a gente escuta tanta coisa. É por isso que eu não quero ser crente. Eu vejo tanta coisa de errado lá. E essas coisas que a gente percebe. Mas deixa eu dizer uma coisa. Ainda há esperança. Você não entendeu, né? Ainda há esperança. Deixa eu te contar um segredo. Deus é especialista em fazer algo bom no meio das coisas ruins. Você acredita nisso mesmo? Quer uma prova? Você. Olha de onde Deus te tirou. Tinha gente melhor. Tinha gente que falava melhor, tinha gente que cantava melhor, tinha gente que era mais bonito, mas Deus tirou você, uma coisa ruim para fazer uma coisa boa, para depositar em você um pedaço do céu, que são os dons e talentos, e para dizer para você uma coisa: eu confio em você. Então, se você está aqui, ainda há esperança. Olha para o teu banco, para a pessoa que está do seu lado. Dá uma olhada para trás. Você está sentindo falta de alguém? Tá, não tá? Quanta gente morreu no meio do caminho? Mas o mais lindo de tudo é que José está aqui. O mais lindo de tudo é que o sonhador, que enchia a boca de pão no café da manhã e falava com a boca cheia, até voando farelo de pão para tudo quanto é lado, dizendo: eu sonhei, continua aqui. O que você tem que você não pode perder? Eu quero que você reflita nisso. O Micael vai fazer um hino, nós já vamos finalizar. O que você tem que você não pode perder? Você começa a imaginar José lá no Egito. Perdeu a túnica, perdeu o pai, perdeu o aconchego da família, perdeu o nome. Não, a Bíblia não menciona as habilidades de José. Ele não passa de um escravo no Egito. Mas tinha algo que mantinha ele vivo durante tantos anos. O que você tem que você não pode perder, é isso que vai te manter vivo. De verdade, se ainda tiver uma partícula de fé dentro de você. Eu podia pregar qualquer outra coisa aqui,
Mas eu quero te fazer acreditar de novo nas promessas de Deus. Se ainda tiver um coração aquecido, se o seu coração ainda pulsar forte por algo que Deus te prometeu, se você ainda olhar para uma bandeira de um país e sonhar e desejar estar nesse lugar, Deus já tem o que Ele precisa para fazer um milagre na sua vida. Se ainda tem um glória a Deus, um aleluia, uma lágrima que está lá no fundo, incubada, se você ainda consegue se lançar aos braços dele, com fé e com amor, você tem poder de reagir. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Jesus! Estou cansado, Pai, preciso crer nas suas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem renovar, só a presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os seus, tão grandes que nem posso imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas, volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que seus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, vem te renovar. Na minha presença, tu vais prosperar. É Deus. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar. Pai querido, agora, Senhor, eu quero te apresentar, Senhor, todas essas vidas que aqui estão. Todos os chores, todas as vidas que estão cansadas, papai, de batalhar. Papai, tu sabes que o Egito não é o melhor lugar do mundo, mas tu és Deus que é capaz de nos fazer crescer, Senhor, quando tudo diz que não. Pai querido, eu te peço agora, Senhor, toma-nos em tuas mãos. Espírito Santo, Move-nos com teu amor, Senhor, renova, Deus. Faz-nos acreditar de novo, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Enche-nos, Senhor. Remove a fé que já tivemos em ti. Pai, Espírito Santo. tão grandes que nem pode imaginar. Os teus sonhos são maiores, Deus. Os teus sonhos são maiores do que os nossos. Filho, vim te consolar. Nas minhas promessas, pode acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os seus. Por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vim te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Olha o que o Espírito Santo diz ao seu coração nessa noite. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar.
você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Por mais que seja difícil, agradeça. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Os sonhos de Deus são maiores que os seus. Por isso vale a pena acreditar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas, volte a acreditar. Volte a sonhar. Os sonhos de Deus são maiores que os seus. Por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, vim te renovar. Na minha presença tu vais prosperar.